Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Graça e paz. Glória a Deus. Quero orar por 3 coisas muito especiais. Nós começamos a nos reunir presencialmente com a igreja. Me ajudem. Acho que foi desde abril, não foi isso mesmo? Final de abril, acho que foi, né? Hã? Eu estou dizendo isso porque hoje, desde quando começou a pandemia, hoje é a primeira reunião das crianças. Glória a Deus. Desde quando começou a pandemia, hoje é a primeira reunião delas. Quão importante é que os irmãos vivam em união. E vivam aí, pode ter certeza, vivam aí também significa haja convivência. Quão bom e quão agradável é quando há convivência, é quando é possível conviver, é quando é possível estar juntos. Então a primeira oração que eu queria nem é pela lista de oração, essa é a segunda. Mas a primeira oração que eu gostaria de fazer é aquele reconhecimento que o profeta Samuel fez. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Queria então te convidar, por gentileza, a se colocar de pé. Nós vamos dizer a Deus, obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor trouxe a nossa casa, nossa família, filhos e netos, até aqui o Senhor nos trouxe, até 2020, até o mês de novembro, até esta reunião, até aqui nos trouxe o Senhor. Vamos agradecer a Deus por isso, amém? Pai, nós queremos dizer como com o profeta Samuel, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor tem nos concedido a graça de estar entre os viventes, ó Deus Todo-Poderoso, para te exaltar, para te engrandecer, para te glorificar. Como a sua palavra diz, os mortos não louvam ao Senhor, e nessa manhã nós louvamos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Todo-Poderoso que tem trazido misericórdia e graça sobre nossa vida. O Senhor tem cuidado de nós e da nossa casa, com graça e com misericórdia. É a graça e a misericórdia que nos trouxe aqui, é a graça e a misericórdia que tem edificado fé no nosso coração, é a graça e a misericórdia que tem inclinado o nosso coração para o Deus vivo, é a graça e a misericórdia que tem sido sobre nós e endireitado os nossos passos. Eu te louvo porque nesses dias eu tenho visto pessoas consertando a vida com Deus, pessoas se levantando, pessoas se preparando, pessoas, ó Deus, se orientando pela tua palavra. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado por cada culto, obrigado por cada mensagem, obrigado por cada irmão e irmã em Cristo, obrigado pela convivência, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela tua bondade sobre nossas vidas, Pai. E nós queremos também colocar diante do Senhor aquela lista, em especial aqueles 2 nomes últimos que vieram ontem para nós, o pai do Juliano, a mãe da Leila. Nós te pedimos saúde a eles, te pedimos em nome de Jesus, preserve-os, livre-os do mal, sobretudo sejam agraciados por Deus com esta copiosa salvação, em nome de Jesus Cristo. Livre-os do mal, Senhor, e sustente a vida e a saúde deles. Senhor, conduza, Senhor, os médicos, ó Senhor, em todo o trabalho que precisar fazer com eles, quando necessário for, quando tiverem o retorno para teu louvor e para a tua glória. Nós pedimos a tua bênção sobre eles, também sobre aquela lista, sobre os nossos irmãos e irmãs em Cristo, sobre a dona Carme e família, Sandra Alvarenga e família. Pedimos, Deus, o consolo do Espírito Santo, o Paulo Brito, Senhor, a Sueli, sua família, Pai, o consolo do teu Espírito Santo sobre os nossos irmãos e irmãs. Seja o poder de Deus também sobre todos aqueles nomes que ali estão, a cura, a libertação e o teu poder. Deus, é assim que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Só um instantinho, o Josmar, a Rosângela não estão aqui.
Queridos, vocês conhecem, sabem do nosso procedimento. Nós não temos o hábito de propagar um candidato, né? Damos liberdade aos irmãos, mas nós queremos orar por esses dois irmãos nossos que estão em um pleito político. Josmar como um candidato a prefeito, Rosângela como candidata a vereadora, e nós queremos pedir a bênção por eles, a proteção e o Deus vivo conduzindo a vida deles e guardando o testemunho. Amém? Pai, abençoamos o Josmar, abençoamos a Rosângela e nós os abençoamos, Jesus. Nós os abençoamos porque invocamos esse nome sobre eles e pedimos: livra do mal, livra das trevas, livra das ciladas, livra de tudo o que o inimigo coloca no caminho como cilada, como laço, como trevas. Guarda a vida dos nossos irmãos e conduza tanto o Josmar quanto a Rosângela para aquilo que o Senhor e só o Senhor tem para a vida deles. Clamamos a tua graça e a tua misericórdia, pedimos a tua bondade e a tua benignidade sobre os nossos irmãos, ó Pai, conduzindo a eles, ó Senhor, nesse pleito para teu louvor e para a tua glória. Nós oramos e nós pedimos a tua bondade e graça para conduzi-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Pode se assentar. Você que está em casa, que Deus fale com você nessa manhã. Você que está em casa, que Deus fale com você também nesta noite. E nós queremos agora glorificar a Deus com nossos dízimos, com nossas ofertas e primícias. Você que trouxe seu dízimo, suas ofertas, pastor Rogério está ali atrás, tá? Quem precisar passar um cartão. Você que está aí em sua casa também, você tem o QR Code aí na sua tela. Deus te abençoe, Deus multiplique em sua casa e em sua vida. Está conosco, não sei se o pastor Diego e a pastora Lorena, não sei se os missionários Diego e Lorena, por favor. Amados, quando a gente chama um missionário de pastor, é só para provocar mesmo, sabe? Não sei se eles gostam tanto assim. Mas o fato é que esse irmão trouxe uma palavra de pastor para nós um dia desse. Eu fui muito edificado, muito abençoado com aquela palavra. E Deus vai usar ele como instrumento de Deus, sendo ele pastor, ovelha, missionário, Deus o sabe. Ei, bom dia, a paz. Eu já tenho ficado com um pouco de crise de identidade já, sabe aqui que eu sou, não? Mas na verdade é que não importa, eu não estou muito preocupado. A gente está aqui para servir a Deus, né? E a gente faz o que Ele mandar. Amém? E não sei se alguém está surpreso de nos ver aqui, porque domingo passado nós nos despedimos, oramos. Tivemos algumas lágrimas, alguns sorrisos, mas a gente ficou. Nossa passagem teve que ser remarcada, porque a nossa cidade se colocou pior do que já estava. Como eu tinha compartilhado com vocês, nossa cidade entrou em um lockdown outra vez. E agora, essa semana, na segunda-feira, a gente ficou preocupado um pouquinho. Íamos viajar na quarta de madrugada e ligamos lá na base para saber. E algumas coisas novas estavam surgindo lá em Juárez outra vez e que nos pôs um pouco mais preocupado. Agora, além do lockdown, está tendo toque de recolher. Então, você não pode sair nas ruas durante o final de semana, não pode sair na noite. E enfim, a situação ficou um pouco mais delicada. E aí eu e a Lorena oramos, conversamos com o pessoal, a nossa própria liderança falou assim: olha, nós demos liberdade para os alunos e para os obreiros voltarem para casa. Se vocês quiserem esperar um pouquinho mais, não tem problema e tal. Oramos e decidimos ficar. Vamos ficar mais este mês aqui. Eu queria que você, desde já, eu já compartilho contigo para que você possa orar por nós. Que nós estávamos prontos para ir, mas realmente eu creio que a vontade de Deus era para que nós esperássemos um pouco mais.
E enquanto isso não acontece, nós estamos aqui com muito orgulho, com muita alegria, com muita satisfação de poder servir a casa do Senhor. Amém? E de ver irmãos que a gente ainda não conseguiu ver. E eu queria, assim, pontuar um, que é o Mateus, que está ali, que é uma alegria demais, Mateus, ver você no culto. Na verdade, a sua vitória de estar aqui é a nossa vitória, meu irmão. Obrigado, viu? Fico muito feliz de ver vocês. E tantos outros irmãos que a gente ainda está vendo nessa temporada que a gente vai estar aqui ainda. Nós vamos estar aqui, nós também iremos para Caratinga alguns dias, porque senão minha sogra dá um infarto lá, né? Então a gente viu a necessidade de ir, e graças a Deus as coisas têm colaborado para o bem, para o nosso bem. Amém? Mas vamos orar? O que eu queria que a gente conversasse essa manhã, na verdade é algo que eu vou trazer a lembrança ao seu coração, trazer a lembrança à sua mente sobre o que vamos falar. Não é uma revelação uau, mas é algo que eu quero compartilhar com você, porque faz a diferença na minha vida, tem feito a diferença na minha vida, e eu creio que vai fazer a diferença na sua vida também. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, e se você puder repetir comigo. Senhor Jesus, abre os meus ouvidos, a minha mente e o meu coração, e que essa palavra, essa semente, possa ganhar raiz em mim, em nome de Jesus. Amém. Eu sempre gosto de levar a igreja a fazer essa oração para que você possa entender que é muito mais do que só palavras. O que às vezes é dito num púlpito são sementes que vão frutificar em sua vida. Mas aí que vem um detalhe, são sementes. E as sementes, elas precisam ser cuidadas. E aonde você vai cuidar é no seu íntimo. É no seu lugar secreto. É no seu tempo com Deus. E é justamente sobre isso que eu queria te lembrar e te animar essa manhã. Sobre o seu lugar secreto. Sobre adorar a Deus em silêncio ou talvez a sós. Eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia em um versículo que está lá em Mateus. Você pode abrir comigo Mateus 6. O verso 7, 5 e 7, até o 7. Mateus 6, do 5 ao 7. Mateus 6, do 5 ao 7 diz assim: E quando orares, não seja hipócrita, porque gosta de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, ore em seu quarto, feche a porta, ore ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Por que eu queria trazer essa palavra? De verdade, esse tempo de pandemia me ensinou algumas coisas preciosas. A gente não estava podendo reunir, nós não estávamos podendo fazer eventos, nós não estávamos podendo nos juntar como igreja. E eu vou te falar que isso daqui é precioso. É bom que os irmãos vivam em união. O pastor Cosme acentuou isso muito bem. Isso é real. Mas se você foi impedido, como nós tivemos essa situação, infelizmente tivemos essa situação, e eu não quero entrar em nenhum cunho político, mas nós fomos impedidos de nos reunir. E aí? Termina a sua busca por Deus? O fato de você não ter pastor, ou não estar dentro da igreja, e não ver um pastor no púlpito, isso interrompeu a sua vida com Deus? Não sei quanto tempo nós ficamos parados como igreja de Cristo. Talvez foi 15 dias, um mês, mas 3 semanas. Nessas 3 semanas, o que aconteceu com a sua vida com Deus? Sabe o que acontece? Eu fico um pouco preocupado, porque isso é mais assim, até mesmo na minha geração. Nós tínhamos a ideia de que a vida do jovem, quando nós estávamos aqui no jovem, nós estávamos lá em Quirinópolis com o Tiago ontem,
e a gente sentando e conversando sobre aqueles eventos que a gente tinha aqui, que chamava Celebra Jovem. Eu não sei quantos de vocês vão lembrar, mas que a gente escandalizava a igreja quando nós colocávamos um monte de estrelinha aqui. Tô brincando, mas era muito legal. Mas a gente tinha na ideia e na consciência de que nós éramos responsáveis por nutrir a vida devocional dos jovens, das pessoas que estavam ao nosso redor. E a gente ficava assim: nós precisamos fazer evento, precisamos organizar coisas, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. E de verdade nós nos desgastávamos e nos matávamos para fazer o que fosse necessário para que acontecesse coisas legais, ou coisas divertidas, ou coisas atraentes, ou coisas que levassem as pessoas a reacender o seu amor por Deus. Isso acontecia muito, e era muito bom, e nós temos frutos disso. Mas os frutos que não foram gerados disso, não é a responsabilidade do fato da gente não ter feito evento suficiente. Não é responsabilidade do fato da gente não ter feito coisas suficientes para atrair os jovens. Ontem, não tem jovens aqui hoje quase, porque a maioria está começando a noite para dormir. Eles tiveram um evento fantástico ontem. Gente, a gente não estava presente, mas se você vê nas redes sociais, estava lindo de se ver. Era uma vigília, jovens gritando e clamando ao Senhor, e isso era fantástico. De verdade, meu coração se alegrava. Mas não é este evento que aconteceu ontem que vai determinar a caminhada devocional, a vida desses jovens com Deus. Nós não podemos viver de evento em evento. E o fato da gente não ter se reunido, aqui em Anápolis foi 3 semanas, eu sei outros estados que foram mais, lá para nós não fomos em culto durante 7 meses. Se nós não tivéssemos o entendimento de que Deus é muito mais além do que o culto de domingo, nós talvez estaríamos desnutridos. E na verdade, eu tenho conversado e visto com alguns pastores que essa pandemia fez assim, com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não, a igreja de Cristo de Anápolis, a igreja do Senhor fez assim, peneirou. Porque nas circunstâncias más, a gente vê realmente quem é quem. Nossa, Diego, isso é muito duro você falar, você não conhece a realidade. Não, tudo bem, tem pessoas que estão se guardando, eu não estou falando que vir na igreja não é certo ou errado, mas tem pessoas que realmente escolheram não estar mais na igreja. O fato de não ter culto no domingo fez com que isso se esfriasse e foi suficiente para ela voltar aos desejos da carne. A igreja, o que acontece é que nosso mundo, o nosso dia a dia, ele é tão corrido, ele é tão louco, que às vezes nós temos medo de estar sozinho num lugar secreto, igual Jesus está falando no Mateus 6, entra para o seu quarto, fecha a sua porta e fica ali. Estar sozinho num quarto, ou estar sozinho em silêncio com o Senhor, isso é aterrorizador, às vezes. Ou talvez não é nem aterrorizador, mas o seu dia é tão agitado que você entra para o seu quarto, você diz que vai orar e vai ler a Bíblia, na verdade os seus pensamentos estão fluindo durante todas as coisas que você precisa fazer no seu dia. Você não consegue se conectar. O nosso mundo está assim, a gente está nessa agonia, nessa coisa, você tem que fazer, você tem que realizar coisas, você acorda pensando que você precisaria que o dia tivesse mais que 24 horas. E deixa eu te falar, não, o dia precisa ter mais de 24 horas, porque assim eu vou poder ter mais tempo com Deus. Se o dia tivesse mais do que 24 horas, se você não prioriza com 24, você não vai priorizar Deus com 28, 30 horas. Porque isso é algo que vem de dentro. E eu vou te falar uma coisa, o porquê que eu estou trazendo isso à memória, porque não é fácil. Não é uma coisa simples, mas é ali que vai ser determinante para você conhecer a Deus. O púlpito ele fala, o púlpito ele dá diretrizes, mas como eu falei, são sementes. E sementes necessitam ser regadas. E eles vão ser regadas
no seu dia a dia com Deus. Quantos de nós temos prazer de passar 30 ou 1 hora fechado no nosso quarto com o Senhor? É fácil? É fácil estar em silêncio? É fácil não ter luzes brilhando o tempo inteiro e música alta? Você consegue adorar o Senhor nessa situação? O pastor Tom, domingo passado, ele falou sobre algumas fobias, não foi? Ansiedade, e eu estava lembrando hoje cedo, quando eu estava vindo para cá, quando eu vi, hoje existe fobia do silêncio. Eu não vou lembrar o nome, mas existe uma fobia do silêncio, medo de ficar em silêncio. Você já viu ou você conhece algum tipo de pessoa que quando está em casa sozinha, ela precisa ligar a televisão para que se sentir como se tivesse com presença? Um medo de estar sozinho tão grande que liga a televisão, não está nem vendo, está lá tomando banho, está lá cozinhando, mas a televisão precisa estar ligada. O silêncio fica tão longe de nós que às vezes você entra num carro, quando você bate a chave do carro, o som já liga sozinho e você nem está ouvindo o que está acontecendo, mas o som está ali tocando. Porque isso é bom. Porque o silêncio às vezes aterroriza. Porque o silêncio nos obriga a ficar com nós mesmos. E às vezes nós mesmos não somos uma boa companhia para nós. Então eu queria só assim trazer e te desafiar a lembrar, porque eu sei que você sabe, o quanto é importante que nós tenhamos o nosso tempo com o Senhor, a sós. A sós. Quando eu e a Lorena estivemos uma temporada na África do Sul, nós morávamos num lugar que era um galpão, assim, era uma casa, mas era um corredorzão, tinha 7 quartos, e nós dividíamos cozinha e banheiro com outros 7 casais. Então era eu e a Lorena num quartinho, assim, de 2x3, e ali a gente ficou 4 meses. Pensa numa situação difícil, porque a gente nunca se via sozinho. E às vezes a gente queria orar ao Senhor, e queria chorar, queria ter o nosso tempo. E se eu fechasse a porta do meu quarto, eu fechava a porta e eu tinha outra pessoa dentro dele comigo. Eu não podia ficar muito tempo preso no banheiro, porque alguém ia bater. Então a gente ficou numa situação um pouco desconfortável, e isso balançou muito a nossa vida. Até que nós aprendemos assim e entendemos que era inegociável ficar sem tirar o nosso tempo com Deus. Ai, Diego, nós vamos ficar aqui nossos 4 meses juntos, vamos fazer o nosso culto familiar e isso vai ser suficiente para nós. Não! Nosso culto familiar era gostoso, a gente fazia 1 vez por semana, 2 vezes por semana, eu e a Lorena orávamos, mas isso não era suficiente para nutrir o que a minha alma precisava. E eu falo isso porque eu tenho medo, principalmente da minha geração, de ficar na dependência de movimentos e de eventos. Eu queria muito que tivesse cheio de jovens aqui para eles entenderem, mas se não está, é porque está você, é porque Deus quer falar com você, igual fala comigo, igual Ele falou comigo. É importante entender que a sua vida cristã, ela não é feita apenas de movimentos em torno da igreja, mas ela é feita de momentos íntimos seu com o Senhor. Abre sua Bíblia comigo em 1 Reis 19. Eu queria ver a história desse cara contigo. 1 Reis, capítulo 19. Nós não vamos ler toda a história, mas eu queria assim, destacar 2 versículos, que é o 11 e o 12. Primeira Reis 19,
O 11 e o 12 diz assim: achei. Versículo 11: Disse-lhe Deus: sai e põe neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém ali não estava o Senhor. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um cício, ou um vento, ou uma brisa suave e tranquila. E ali estava o Senhor. Olha só, Elias, grande profeta do Senhor, ele tinha vivido umas coisas incríveis com Deus. Ele tinha vivido situações assim, viu a nuvem, orou para que parasse de chover, e de repente ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem que fez chover. Ele viu a fome em Samaria, ali estava tudo isso, e ele presenciou esse milagre. Ele estava no meio da situação de Oséias, a Jezabel e Acabe. Ele estava no meio disso tudo, ele viu milagres acontecendo, ele viu situações entre essas pessoas acontecendo. Ele matou, ele viu os 450 profetas de Baal sendo mortos pelo próprio fio da espada. Esse homem presenciou e viu coisas assim incríveis. Eu lembro da situação quando ele desafiou os 450 profetas de Baal. Ele falou assim: põe o seu altar, põe o seu sacrifício e ore ao seu Deus para que eles possam vir consumir. E os profetas de Baal orando e nada aconteceu. E Elias foi lá, colocou o sacrifício, montou o altar do sacrifício, encheu de água ao redor e orou ao Senhor. Veio um fogo consumidor, consumiu o sacrifício, sumiu a água. Esse homem presenciou coisas enormes, mas de repente, uma situação específica que aconteceu com Elias, ele se viu numa caverna, triste, deprimido, com medo. E este homem que tinha visto essas coisas extraordinárias foi chamado pelo Senhor. Ao ser chamado pelo Senhor, passou um vento muito forte, mas o Senhor não estava lá. Passou um terremoto e o Senhor não estava lá. E passou também um fogo, mas o Senhor tampouco estava ali. Mas então veio uma brisa suave, um vento, silêncio, e ali estava o Senhor. Quando eu li esse texto, eu entendi que o Senhor não está somente nos grandes movimentos. Ele não está só naquele derramar de horas e horas em louvorzão. Ali ele também está, como Elias já provou, e já provou do fogo consumidor do Senhor. O Deus que estava ali naquela vigília ontem, que foi extraordinária, é o mesmo Deus que pode estar soprando uma brisa suave dentro do seu quarto. O Senhor não precisa de grandes eventos para que Ele possa falar com você. É lindo ver o mover de Deus no meio do povo. É lindo ver o Senhor fazendo no nosso meio. Mas se tem um lugar que Ele pode fazer mais, é no secreto. Sabe por quê? Porque naquele lugar é você e Ele. Você não está fazendo ou correndo o risco de fazer isso por alguém mais. Você não levanta a sua mão para adorar ao Senhor simplesmente porque o currículo cristão da igreja manda que você levante a sua mão ao Senhor. Eu não estou questionando se aqui você faz isso por obrigação ou não. Eu acredito que você pode adorar o Senhor dentro da igreja, e amém por isso.
Mas se você ainda não teve a oportunidade de provar, adorar ao Senhor no seu íntimo, meu irmão, você está perdendo a melhor parte dele. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele quer trabalhar no pessoal. Ele quer trabalhar aqui dentro. Aqui dentro. A gente às vezes se declara templo do Senhor. A gente se declara casa favorita do Senhor. Mas quando nós somos casa do Senhor, Ele mora aqui dentro. Nós não somos um Airbnb que o Senhor aluga todo domingo. Nós não somos uma casa de férias que o Senhor passa só julho e janeiro. Ou nós não somos uma casa de festa que o Senhor só está lá em eventos especiais. Você é templo, você é casa do Senhor, e quando é casa, você está aberto para Ele todo o tempo. Elias estava acostumado de experimentar grandes moveres. Mas em um momento de medo, de aterrorização, de coração machucado, de alma machucado, o Senhor precisava tratar com Elias no íntimo. Ele precisava fazer o Elias entender que ele também era amado, ele era cuidado, que ele não era só uma ferramenta de usar, de matar, de mostrar a glória do Senhor. Não. Elias, eu e você também precisamos ter. As coisas incríveis precisam passar entre nós. Por isso ele veio numa brisa suave para mostrar que nem tudo era um show. Às vezes a gente fica tentando fazer, e eu digo isso assim, porque eu já fiz muito isso. Às vezes a gente entende que a gente precisa passar o nosso tempo em secreto. Preciso fechar a porta do quarto e preciso estar ali dentro com o Senhor. Mas eu quero transformar o meu ali dentro num culto extraordinário de músicas e às vezes até ponho luzes e quero que o mesmo mover que acontece na igreja aconteça ali. E meu irmão, às vezes nem vai parecer tão poderoso quando você está no seu secreto. Mas quando você entender que a brisa do Senhor está soprando sobre você e que Ele está ali, pode ser diferente. Quanto tempo você tem gastado com este Deus no íntimo? Ou você só está esperando ver o fogo consumidor, ver o vento forte, ou ver o terremoto? E às vezes nós estamos ignorando as brisas suaves que passam no nosso dia a dia. Qual que é mais fácil você ver diariamente? Você vê mais terremotos ou você vê mais brisas? Você vê mais fogo descendo do céu ou você vê mais ventos suaves ao nosso redor? É porque na simplicidade Ele também fala. Não tem como você ligar para o Rafael e marcar uma agenda com o Ministério do Louvor para tocar no seu quarto quando você estiver adorando. Eu sinto a presença quando o Rafael alcança aquelas notas e canta essa canção. Amém, glória a Deus por isso, mas e aí? Você está dependente disso para adorar o Pai? Não. As brisas suaves estão aí. A gente que tem ignorado elas, infelizmente. Abre sua Bíblia comigo em João 1. E eu quero reforçar mais um pouquinho sobre essa simplicidade do nosso Pai.
João 1, Evangelho de João. Versículo 14. Eu vou ler uma versão, e se você aí tiver uma versão diferente, eu queria pedir para que você pudesse levantar sua voz e ler para nós, está bem? Fazer isso juntos. João 1,14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como de um unigênito do Pai. Alguém tem uma versão diferente? Principalmente para a palavra habitou. Se alguém tiver. Alguém? Tia, a senhora pode ler em voz alta? Amém. Alguém mais? Alguém tem uma versão que fala morou? Nós estamos com uma sincronia de versões muito legais. Mas vamos lá então. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. De quem que eles estão referindo sobre o Verbo se fez carne? Sobre Jesus. Então Jesus se fez carne e habitou entre nós. Algumas versões traz morou entre nós. Há outras versões diz que esteve entre nós. No grego, a palavra deste habitou é uma palavra que é kaitokó. Kaitokó. E ela tem traduções que encaixam nisso. Habitou, morou, viveu. E até a palavra que se chama acampou. Então ela tem essas vertentes para tradução. Então o Verbo se fez carne e kaitokó entre nós. Este vem do grego, essa palavra. E eu pensando, e quando eu vi isso e ouvi isso, e essa palavra, principalmente a palavra acampou entre nós, me trouxe muita luz e muita clareza em algumas coisas. Por quê? Eu e a Lorena estamos fora da nossa própria casa, já faz 2 meses e meio, quase 3 meses. Vamos completar 3 meses fora da nossa casa. E a gente fica na casa dos nossos pais, fica na casa da família da Lorena, e assim é. Mas não é a nossa casa. Mas eu estou habitando dentro da casa do meu pai. Eu estou acampando dentro da casa do meu pai. E quando isso acontece, liberdades aparecem. Então no começo, talvez até a gente tenta priorizar não sair de pijama do quarto, não sentar na mesa para tomar um café sem pentear o cabelo, não aparecer na frente dos outros, a visita aparecer na frente dos anfitriões, sem se trocar de roupa. Não tenho coragem de abrir a geladeira. Não tenho coragem de comer o último pedacinho que fica ali. É o último pão de queijo do café da manhã, mas eu não... Porque eu estou ali. E esse é o começo. Mas depois de um tempo, meu irmão, eu saio de pijama, nós saímos de pijama do jeito que foi, e há liberdade entre nós. Porque eu estou habitando na casa do meu pai. Tenho liberdade de abrir a geladeira. Tenho liberdade de vê-los de pijama e eles me verem assim. Tenho liberdade de sentar na mesa do café da manhã, até mesmo sem escovar os dentes antes do café. Afinal, ali acaba se tornando a minha casa. E quando a Bíblia diz que Jesus veio e habitou entre nós, nós queremos tornar a vinda de Jesus
uma festa de gala o tempo inteiro. Casamento, na minha vida, só vai acontecer uma vez. E eu não quero que seja assim a minha vida com Jesus. Eu não quero que minha vida com Jesus seja um acontecimento uma vez. Nossa, eu tive uma experiência num seminário que teve lá em São Paulo, que foi uma coisa extraordinária. Aleluia por isso. Mas e depois? Deixa eu te falar, o Senhor, o seu Deus, o seu Jesus, Ele habita entre nós. E se Ele habita entre nós, Ele está presente no seu almoço de domingo. Ele está na sua mesa. Ele tem acesso aos quartinhos mais bagunçados da sua casa. Porque você dá essa liberdade. Ele está não só entre nós, mas Ele está em nós. Eu vi uma pergunta e para mim, esses dias eu estava ouvindo umas coisas e para mim isso foi uma chave assim, que fez eu virar minha mente. Porque eu vivia muito empolgado com uma pergunta assim: quando você chegar no céu, com quem que você quer falar? Não, eu quero falar com Paulo, para ver como é que foi toda a história. Não, eu quero falar com João. Eu quero falar com fulano de tal e, nossa, isso vai ser demais. E perguntar, e chegar no João e perguntar assim: João, como é que foi andar do lado do cara? João, como é que foi encostar a cabeça no peito do lado do cara? Como é que foi estar com Jesus? E aquela ceia, como é que rolou ali? E aquele negócio do Monte da Transfiguração? Uau! João, me conta aí. Mas aí eu ouvi essa pessoa falando isso, foi muito... Gente, essa é a chave. Ele falando assim: na verdade, eles tiveram o prazer de andar com Jesus. Mas nós temos prazer de andar com Jesus aqui, o tempo inteiro. Então talvez seja provável que chegar no céu, João vai chegar para você e falar assim: como é que é ter Jesus dentro de você? Como é que é ter Jesus aí dentro? Como é que não é separar? Isso é só uma figura de linguagem. Não sei se vai acontecer, talvez aconteça, né? Não sei se, mas... E aí, a gente fica tão empolgado e emocionado de pensar que os discípulos andavam com Jesus e a gente esquece que Jesus anda dentro de nós. Se Ele não anda, é uma escolha nossa que nós o abandonamos. Ou se Ele anda dentro de nós e Ele não tem toda a liberdade que Ele precisa ter, é porque nós decidimos não dar toda essa liberdade a Ele. É chegar e falar como se Jesus fosse a visita que habita com você e dizer assim: Jesus, fica à vontade, pode pegar para comer a hora que o Senhor quiser, senta na mesa, fica tranquilo. Eu só falo para o Senhor que essa portinha aqui, não entra lá não, tá bom? Não entra lá não, que a bagunça está feia. Infelizmente, a nossa vida cristã, em muitos e muitos momentos, é assim. Porque nós temos medo de estar 100% expostos ao Senhor. E nós não precisamos ter esse medo. Por quê? Porque Ele habita entre nós. Ele acampa aqui. Ele mora aqui. E Ele não vai te julgar. Ao contrário. Talvez Ele vai abrir esse quartinho que você fala que é a bagunça, que a visita não pode entrar, e vai falar assim: meu filho, nós precisamos organizar isso. Meu filho, tem algumas coisinhas que nós precisamos organizar. Será que eu posso te ajudar? E esse é outro detalhe: o Senhor Jesus, como morador do seu coração, Ele não vai chegar e arrombar a porta, literalmente, e falar assim:
esse lugar precisa ser arrumado, tá feio o negócio. Não vai ser a equipe do Luciano Huck que vai fazer uma nova casa simplesmente porque você está fora. O Senhor, Ele é um convidado e Ele é uma pessoa que habita no nosso coração. Ele é gentil. Então, se Ele está dentro da sua casa, se Ele está dentro do seu coração, por que você espera vê-lo só no domingo? Se Ele está dentro de você, por que a gente batalha tanto para ver Ele durante a semana? Porque no dia a dia a gente não pode sentar com Ele. Por que no dia a dia nós não podemos convidar o Senhor para sentar na nossa mesa e escutar o que Ele tem para nos dizer? Meu irmão, como eu falei no começo, muita coisa boa sai daqui, do púlpito. Eu sei que os nossos pastores têm sido usados neste lugar. Eu acompanhei alguns cultos online, quando ainda estava lá no México. E eu fui abençoado por muitos destes cultos. Mas são só sementes. E sementes precisam ser cuidadas. E aonde você vai cuidar? Vai cuidar no seu dia a dia. Porque o lugar secreto, ele é um lugar que dá diretrizes. Se você quiser anotar, eu vou falar 2 pontos básicos. O lugar secreto é um lugar que dá diretrizes. Que você tem diretrizes. Abre a sua Bíblia em Êxodo 34. Olha só, o que aconteceu com um certo homem de Deus, chamado Moisés. Êxodo 34, no versículo 29 e 30, vamos ler rapidinho. Êxodo 34, 29 e 30 diz assim: Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, ou as 2 tábuas da lei, quando ele desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia o seu rosto, e temeram ao chegar ali. Moisés subiu para ficar um tempo com o Senhor, 40 dias e 40 noites. E depois de descer, e depois desse tempo com o Senhor, o rosto de Moisés estava transformado. Isso aconteceu porque ele estava com o Pai. Ele gastou tempo com Deus. Mas aí vem o primeiro ponto, porque tempo com Deus, lugar secreto, nos gera diretrizes. E neste tempo de Moisés com Deus, foi gerado os 10 mandamentos. Não foi simplesmente... E eu acho isso interessante, eu fiquei pensando nisso, porque não foi simplesmente Moisés subiu, Deus falou assim, está aqui, pode descer. Não, foi um tempo com Deus. Foi um tempo que transformou a vida de Moisés a um ponto do seu rosto resplandecer. Meu irmão, se às vezes a nossa vida está confusa, se você tem dúvidas, vai para o seu lugar secreto, vai dobrar o seu joelho nos pés de Deus, porque Ele pode e vai te dar diretrizes. É nesse lugar que Ele vai te explicar como ou o que fazer com determinada situação. E às vezes a ordem vai ser assim: filho, descansa. Mas você não vai escutar isso se você não for aos pés de Deus. Porque no lugar secreto, este lugar que faz o seu rosto resplandecer para outras pessoas, você recebe diretrizes.
Um segundo ponto é que no lugar secreto nós descobrimos quem somos. Abre a sua Bíblia comigo em Gênesis 32. Vou ler só o versículo 26, 27 e 28, tá? 32. E depois a gente conversa sobre a história. Diz assim: disse isto, deixe-me ir. Isso é o anjo falando para Jacó, pois já rompeu o dia. E então Jacó respondeu: não te deixarei ir até que me abençoes. Então perguntou o anjo: pois, como te chamas? Qual o teu nome? E ele então respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha o que aconteceu. Jacó, ele tinha um irmão, e esse irmão se chamava, quem sabe? Dou-lhe uma, Esaú. Esaú era o primogênito. E por várias e várias circunstâncias e vários acontecimentos, Jacó tentou roubar a primogenitura de Esaú. E não só tentou, como conseguiu. A um ponto de no leito da morte, quando seu pai estava no leito da morte, ele foi abençoar o filho dele. Jacó enganou seu pai. Jacó enganou o pai dele. Seu pai já estava cego, seu pai já não via bem, e seu pai queria abençoar o seu filho primogênito, e o filho primogênito era Esaú. Mas Jacó, com toda a sua expertise, ele tomou o lugar de Esaú, cobriu seus braços com pelos de carneiro e de animal, e tomou a primogenitura que veio do pai, que era para Esaú, e ele tomou essa primogenitura. Então Jacó, ele andou por vários e vários anos da vida dele, enganando. Jacó andou por vários e vários anos da vida dele, no nome ou com a identidade de outra pessoa. Ele tomou a primogenitura que não era dele. Então ele andou em uma identidade que não fazia parte da essência de Jacó. E neste tempo, neste momento, quando Jacó começa a brigar com o anjo, neste momento que Jacó começa a brigar com o anjo, é ele no lugar secreto com Deus. E nesse momento ele está querendo a bênção dele. Jacó de qualquer maneira quer a bênção dele. Mas sabe o que o anjo vira para Jacó e fala? Mas qual que é o seu nome? Peraí, você quer a sua bênção? Mas me fala aí, quem que é você? Jacó estava andando o tempo inteiro como Esaú, como filho primogênito, com bênçãos e com garantias que não eram dele. Mas quem que é você para que eu te abençoe? E então nesse momento, Jacó caiu em si e disse assim: olha, eu sou Jacó, eu não sou Esaú, eu não sou primogênito, eu sou enganador, eu sou Jacó. E aí as coisas mudam. Aí o anjo disse: disses bem, mas agora não se chamarás mais Jacó, seu nome será Israel. E é no tempo secreto, é quando estava ele e Deus, que essas coisas podem acontecer. É neste momento que nós descobrimos quem realmente nós somos. E sabe o que é o mais interessante? Quando nós descobrimos quem nós somos marcados. E a Bíblia diz que Jacó foi marcado em sua coxa, teve sua coxa, a articulação da sua coxa deslocada. Então provavelmente o encontro com Deus sempre vai proporcionar isso daqui, para que seja visível para qualquer uma das pessoas: este homem foi tocado pelo Senhor. Meu irmão, no lugar secreto você pode descobrir quem você é. Não fique esperando essas coisas virem do púlpito. Vai vir, amém.
Vai ter momentos ou palavras que vão falar poderosamente ao seu coração, mas você precisa nutrir isso, meu irmão. O Senhor, Ele está habitando contigo, Ele habita dentro de você. Por que esperar só de domingo a domingo para encontrá-lo? Receba as diretrizes que Ele quer te dar, receba e descubra quem que você é, com o seu tempo secreto, adorando ao Senhor no seu íntimo, sozinho, você e Ele. Diego, eu não sei o que eu vou falar para Ele. Não fala nada. Adora. Declara que Ele é santo. Ora em línguas. Apresenta as suas angústias, seus medos, os seus temores. Ele vai te escutar. Mas você sabe o que é uma coisa, que é um detalhe que eu queria que a gente queria alertar? É que quando se trata de lugar secreto, se trata de relacionamento, se trata de conversa. E numa conversa, os dois falam. Porque a gente às vezes pega o nosso tempo com Deus, coloca uma canção, fica cantando santo, santo, só quero ver você, aleluia, aleluia, aleluia. Lê uma passagem bíblica, Senhor abençoe o nosso dia, amém. E está lá o Senhor assim, mas peraí, eu não falei nada. E eu, que hora que eu converso com você? Para que esse tempo com Deus seja efetivo, a gente precisa deixar Ele falar. E o mesmo Deus que falava na época de Elias, Ele fala hoje. Você acredita nisso? Eu tenho convicção, mas o problema é que nós não deixamos. E a última coisa que eu queria falar é que foi algo que foi muito tocante no meu coração essa semana. Eu estava orando ao Senhor no meu tempo, no meu devocional, e eu coloquei uma canção, que é uma canção muito bonita, e eu tenho certeza que você já escutou, que é aquela canção do Morada, Grupo Morada, com aquele Vilas Boas. É uma canção que chama Uma Coisa, e aí eles começaram a cantar, né? Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E isso foi tão gostoso e prazeroso, e eu levantava minha mão dentro do quarto e cantava junto com a banda. E aí de repente esse Vilas Boas começou a ministrar assim: e é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto. E ele repetindo isso, e eu repetindo, só que em um momento caiu minha ficha de uma forma muito grotesca. Não, eu não posso estar adorando ou querendo estar no meu íntimo aqui só porque eu me sinto muito bem. E aí Deus veio e falou assim: Diego, você está certo. O lugar secreto é um lugar, sim, que você pode se sentir bem. Mas lugar secreto também é um lugar de altar. E o altar, ele precisa de sacrifício. Então nem sempre você vai se sentir muito bem. Porque às vezes lá nesse lugar secreto você vai ter que confessar pecado e dizer o quão nojento você é. Às vezes nesse lugar secreto você vai precisar confessar pecados e oferecer o seu corpo, ou oferecer a sua carne, oferecer os seus desejos como sacrifício, porque o lugar secreto é um altar, e o altar necessita de ter sacrifício. Romanos 12:1, e eu ofereço o meu corpo como sacrifício, como culto racional. E quando Paulo fala de corpo, ele não está falando simplesmente de carne, mas ele está falando do seu ser por completo. Você precisa oferecer o seu ser por completo ao Senhor. Não tem problema se neste lugar você se sente muito bem, mas muitos dos relacionamentos que você sempre se sente muito bem, é um relacionamento de codependência, ou um relacionamento que não vai te levar a lugar nenhum. Relacionamentos verdadeiros, amigos verdadeiros, líderes verdadeiros, é que fala para você quando você está errado. E quando você escuta de alguém que você está errado, meu irmão, você não se sente muito bem. Eu já saí dessa salinha muitas vezes grilado. E se você não saiu ainda, você precisa frequentar mais essa salinha. Às vezes o pastor Tom e o pastor Cosme
pastor Rogério e o pastor Rafael não faz a gente se sentir muito bem. E graças a Deus por isso. Líderes que adulam não cria filhos maduros. E é assim com Deus. Eu amo estar com o Senhor, mas eu tenho que entender que às vezes, uma hora ou outra, Ele vai me dar uma cutucada e eu não vou me sentir muito bem, porque está na hora de eu sacrificar alguma coisa. E se você está na sua vida devocional com Deus e não sentiu momento nenhum necessidade de sacrificar algo, por favor, me diz como. Porque parece que cada vez que eu vou lá adorar o Senhor e eu olho para Ele e eu estou meditando nele, eu falo assim: meu Deus do céu, eu sou um lixo. E às vezes eu saio frustrado lá de dentro. Mas é porque eu preciso levar o meu sacrifício para um altar. Meu irmão, estar com o Senhor é estar nos pés dele o tempo inteiro. E às vezes a gente não tem tempo suficiente para escutar algo no culto, gerar semente e já gerar fruto. 1h30 não é suficiente para que você seja totalmente transformado. Se alguma coisa falou aqui com você nessa palavra, vai para o seu lugar secreto e converse com Deus. Eu tenho certeza que tem mais. Se à noite, quando o pastor Rogério ministrar, alguma coisa falar com você, vai para o seu lugar secreto e escuta, porque tem mais. Nós somos cristãos que não podemos admitir viver de domingo a domingo. Precisamos nutrir aquele que nos ama, estar com Ele o tempo inteiro. E eu falo isso porque isso me toca, sabe? Mostrando minhas fraquezas, porque às vezes se eu deixar a correria do meu dia a dia, lá no campo missionário, dias que eu acordo 5 da manhã para ir cuidar das crianças, tenho que preparar eles para o colégio, tudo isso, se eu não me colocar atento, o meu tempo com Deus passa. É vergonhoso isso. Diego, você acha que você tem autoridade para falar disso? Não, não tenho. Mas o Evangelho é um faminto mostrando para outro faminto onde tem pão. E eu sei aonde tem, e eu quero e vou lutar constantemente para buscar mais. E eu não quero deixar os meus irmãos para trás. Então, de coração, meu irmão, adorar ao Senhor ou ter vida com Ele não é um evento de gala que acontece uma vez por ano. Não é o show do Roberto Carlos que passa só no Natal. É a Ana Maria Braga que está lá todo dia. É todo dia, é diário. E se você falhar, meu irmão, acontece, Deus te entende. Mas você vai ver a um ponto de que se torna uma rotina tão gostosa na sua vida que se o dia você falhar, no final do dia você vai falar assim: está faltando alguma coisa. Alguma coisa está me faltando hoje. Já sei. Meu tempo com Deus. Valorize o seu tempo com Deus, o adore, lê a palavra dele, escute-o. Isso muda a minha vida, vai mudar a sua e muda a vida de grandes homens. Fique de pé. Nós não temos condições de fazer o seu lugar secreto aqui. Mas eu queria que você fechasse seus olhos e tentasse se concentrar somente nele, o máximo que você conseguir. Eu queria que você escutasse ele, o máximo que você conseguisse. Feche seus olhos e faça a sua oração.
queria tocar uma canção. Na verdade, ela é